Excel rápido com Edu Queiroz. Dados brutos em dashboards. Olá pessoal, então vamos lá. Nesse vídeo a gente vai aprender em alguns minutos como transformar um relatório bruto num dashboard com todos os dados limpos para a gente entender cada somatória de cada um dos dados relevantes. Então nós temos aqui um relatório com nomes comuns aqui de alguns medicamentos, separado por região, por tipo de PDV e por nome de representantes. Nesse relatório nós temos 1018 linhas. Então, qual é o nosso maior problema? Receber um relatório bruto como esse e não saber separar os dados, identificar quanto eu vendo de cada um desses remédios num determinado período, qual região vende mais, qual PDV, qual representante, como separar esses dados da forma correta. Então, nós temos uma planilha com um banco de dados e uma outra aqui que seria uma meta por cada um dos medicamentos, meta mensal por representante, ok? Esse exemplo aqui é um exemplo fictício, claro, mas a métrica, né, a lógica que a gente vai usar para comparar isso com o outro é a mesma em qualquer outro tipo de realidade. Então, a gente já começa aqui criando as duas abas que vão auxiliar a gente. Primeira aba eu vou chamar de apoio e a segunda aba eu vou chamar de resumo, dashboard, enfim, o nome que vocês acharem melhor. É a aba que eu vou usar para exibir as informações. Não vou chamar de dashboard, porque um dashboard específico ele está implícito algumas regrinhas também que de repente a gente não vai usar agora. Mas a gente vai criar uma tela de resumo que vai dar para identificar bastante cada um desses dados, ok? Primeira parte é identificar quais são os dados relevantes. O que são dados relevantes? São os dados objeto da análise. Por exemplo, produto é um dado relevante, eu vou pintar de amarelo. Região é um dado relevante, PDV é um dado relevante e representante também é um dado super relevante. Valor e unidade são retorno de dados. Código é um índice, né? E data é um parâmetro. Então isso a gente não vai considerar como dado relevante. O que pode ser analisável aqui? Produto, região, PDV e representante. Então eu preciso obter os dados exclusivos. Eu tenho uma coluna aqui com mais de 1000 dados referente a nome de medicamentos, mas quais são os dados exclusivos? Quantos medicamentos de fato existem nessa lista? Muito simples. Coluna D, eu vou copiar a coluna inteira, vou lá para a minha aba apoio que eu criei e vou colar. Ctrl V. Está aqui. Já aqui colado, eu vou em dados, aqui nesse íconezinho aqui, remover duplicados. Vou dizer que tem cabeçalho, ok, remover duplicados. Então, aquelas 1018 linhas, na verdade, eu só tenho 5 nomes exclusivos. Vou fazer a mesma coisa para a região, Ctrl C, vou colar aqui do lado, vou na aba menu dados e aqui no ícone remover duplicados. Removi também. Então, aqui todas as regiões, vou fazer a mesma coisa para o PDV, colar, remover duplicados. Ok? Esqueci de clicar ali na abinha de contém cabeçalho, mas depois a gente ajusta isso. Já tenho aqui, falta agora representantes. Vamos colar representantes aqui rapidamente. Remover duplicados, contém cabeçalho, ok. Prontinho. Então eu já tenho aqui as 4 colunas do meu banco de dados com dados exclusivos, os dados que nunca se repetem, né? Então, perfeito. Nós temos produto, região, PDV e representante. Agora, onde eu vou criar o meu resumo, a minha aba aqui, onde eu vou exibir os dados, eu vou criar uma areazinha aqui, ó, que essa parte aqui eu vou chamar aqui do meu menu, minha área de análise. Vamos colocar um tomzinho mais pastel, um azulzinho, pronto. Todo o restante aqui é a nossa área de trabalho. Onde tem linhas de grade aqui, eu não quero essas linhas de fundo. Então eu vou em exibir e vou remover as linhas de grade.
Vou começar com o período de análise. De até. Vou colocar também quantidade de dias entre o período inicial e o período final da análise. Aqui embaixo. Dias. Por enquanto, vamos deixar o nosso menu assim. Então aqui vamos colocar uma data, vamos no nosso banco de dados, vamos identificar. Estamos falando do mês 3 e 4 de 2025. Então vamos lá, resumo. Vou colocar uma data qualquer aqui, 01 do 3 de 2025 até 30 do 3 de 2025. Bom, como eu crio a minha matriz concentradora? Em apoio, nós temos 4 dados relevantes. Uma matriz no seu eixo principal vai ter um desses dados. Então, a matriz que eu quero identificar vai ser de acordo com o objetivo final. Posso criar várias matrizes, tá? Mas vamos considerar que a gente vai criar uma matriz agora. Então, qual é o foco aqui? O foco é produto e região, PDV e representante, é só o detalhe? Ou o foco é representante e produto, região ou PDV são os detalhes? Vamos considerar produto como foco. Então, eu vou dar um Ctrl C, vou lá no meu resumo e vou colar aqui o meu produto. Perfeito? Então, nós temos todos os produtos aqui e temos no banco de dados unidades e valor. É isso que eu quero trazer para cá, unidades e valor. Perfeito. Bom, nós temos também os detalhes que vão ser externos à matriz. Que detalhes são esses? O restante dos dados relevantes. Região, PDV e representante. Abaixo de cada um, eu vou digitar o asterisco, porque o asterisco significa todos. É um caractere coringa, que serve como todos. Então, região, PDV e representante. Então, vamos lá no nosso resumo. Região, PDV, representante. Vou colocar todos eles aqui. As duas células ao lado, eu vou mesclar, transformar em uma só. Mesma coisa para as três. E aqui criar as nossas molduras. Então aqui vamos dar um tom condizente com o que a gente já está usando. Perfeito. Bom, eu quero agora criar uma lista suspensa, porque eu quero escolher aqui e automaticamente já aparecer aqui embaixo. Então é muito simples, ó. Eu vou clicar aqui em região, eu vou em dados, validação de dados, do tipo lista. Quando eu escolher lista, eu preciso clicar nessa setinha para cima e determinar qual é a fonte da lista. A gente está falando de região, eu sei que ela está lá em apoio, região todas elas, inclusive o asterisco. Enter. Então a partir de aqui, eu posso escolher uma determinada região. PDV, a mesma coisa. Vou lá em dados, validação de dados, do tipo lista, setinha para cima, vamos identificar onde é que está a fonte da nossa lista de PDV. Apoio, PDV, está aqui a nossa lista, incluindo o asterisco, que é o nosso caractere coringa. Ok, representante, a mesma coisa. Validação de dados, do tipo lista, setinha para cima, vamos lá no nosso apoio, todos os nomes, inclusive o asterisco. Bom, então agora a gente já tem a estrutura da nossa matriz concentradora prontinha. Agora eu preciso criar a função que vai lá no banco e descubra quantas unidades de Benicar na região leste, com PDV droga escura, com o representante Maria Eduarda, entre 1 do 3 e 30 do 3. A função que vai fazer isso é a função soma-cis, igual soma-cis. Reparem, eu tenho na minha barrinha aqui, minha barrinha de argumentos da função, eu tenho cada um dos argumentos. Então eu vou usar intervalo da soma para quantidades. Lá em dados, quantidade está aqui, esse aqui é o intervalo da soma.
ponto e vírgula, agora ele está me pedindo intervalo do critério 1. A partir de agora eu vou fazer casamentos entre um intervalo aqui no banco de dados com um critério lá no resumo. Então, cada dois argumentos desse formam um casal. Intervalo do critério 1 com critério 1. Intervalo do critério 2 com critério 2 e assim por diante. A ordem não faz a menor diferença. Perfeito? O que faz diferença é a coerência entre um intervalo correto com um critério correto. Então, eu vou começar por produto. Na coluna D, ponto e vírgula, lá em resumo, procure o produto que tiver aqui. Primeiro casamento concluído, vamos para o segundo. Ó. Intervalo do critério 2. Lá em dados de novo, agora eu vou em região. No intervalo das regiões, ponto e vírgula, eu vou escolher a região que tiver aqui. Ponto e vírgula novamente. Agora em dados, eu vou procurar em PDV, ponto e vírgula, o PDV que estiver selecionado aqui. Ponto e vírgula, agora eu vou lá na coluna representantes, ponto e vírgula novamente, sempre é o separador de argumentos, e vou aqui em Maria Eduarda. Ponto e vírgula. Agora só falta o nosso intervalo de datas, que eu vou usar um aditivo para identificar o que está entre 1 do 3 até 30 do 3. Esse aditivo é para que ele não pegue só 1 do 3 e só 30 do 3. Ele tem que pegar um intervalo entre as duas datas. Então, olha, não é complicado. Dados, na coluna de datas, ponto e vírgula. Eu vou usar um aditivo aqui para o meu critério. Ó. Abre aspas, maior ou igual, fecha aspas, Z comercial, que é o símbolo concatenador. Vamos aqui em resumo. 1 do 3. Ponto e vírgula, vou repetir a mesma operação. Vou em dados, novamente na coluna data, ponto e vírgula, vou usar o aditivo, só que é o aditivo oposto. Agora eu quero que é menor ou igual, concatenado, o exim comercial, com a data que está aqui, 30 do 3. Enter. Está ali, ó. Benicar, a Maria Eduarda vendeu 679 na região leste com o PDV droga escura. E quanto ela vendeu para o PDV rede Marujo? 0. Para o PDV rede igual, também 0. Para outra farmácia, também 0. Rede Pague Mais, também 0. O que ela vendeu de tudo aqui? 699. Se eu pegar essa região aqui e transformar em tudo, 4.732. Se eu pegar a Maria Eduarda aqui e colocar também o asterisco, todos. Então, tem 97.009 unidades vendidas de Benicar. Perfeito? Quantas unidades eu tenho na região Pampulha? 12.445. Bom, agora eu preciso replicar isso aqui para baixo. Eu não posso puxar direto, porque eu tenho aqui células que são fixas. Quando a gente replica uma expressão ou função, ela vai tentar corrigir. Se eu puxar para baixo, ela vai corrigir o número de linha. Porque linha 8 vai passar de 9, 10, 11, 12. Se eu puxar para a direita ou para trás, ela vai corrigir a coluna. O que é H vai passar CI, J, K e por aí vai. No nosso caso, quando eu puxar para baixo, ele vai ajustar corretamente para Benicar, amoxicilina, Xarel, Tudoflex, Novalgina. Mas vai bagunçar a região, o PDV representante. Então eu preciso bloquear essas células dentro da função. Quando eu clico lá em cima no corpo da função, ó, automaticamente ela já me faz uma referência de cor. Ó. G8, H3, H4, H5, C4, C5. Bom, C4 e C5 são as datas, são fixas. Então, quando eu aperto o F4 do teclado, eu bloqueio. Bloqueei a data até, bloqueei a data D. O que mais nós precisamos bloquear? Região, estamos falando da célula I3. Cadê a célula I3? Tá, G8 é o nosso H3. Na verdade não é I, é H, porque ela está unificada. Então o H bloqueado, o H3 bloqueado, o H4 bloqueado e o H5 bloqueado. Prontinho. Agora eu posso replicar. Ele vai identificar cada um deles certinho. A única diferença da função que soma quantidade para a função que soma o valor é a coluna. Uma está na coluna F e a outra está na coluna G, no primeiro argumento, que é o intervalo da soma. Então, se eu vier aqui, copiar essa função inteirinha, do jeito que ela está, Ctrl C, ESC para desmarcar, vier aqui em valor e colar, Ctrl V, eu tenho a mesma função, tá vendo?
Mesma coisa, 12.445, 12.445. Só que aqui, ó, o intervalo da soma é F. Eu vou mudar para G. G. Agora ele está somando o valor que está na coluna G. Na outra coluna, posso puxar para baixo, posso vir aqui e escrever um total igual soma, perfeito, igual soma, perfeito. Agora a gente pode vir aqui e configurar esses dados. Botão direito, formatar célula, como isso são unidades, eu quero número, separador de milhar, sem nenhuma casa decimal. E alinhado pelo centro, porque a gente está falando de quantidades. Aqui são valores. Formatar célula, número, separador de milhar, 2 casas decimais, ok. Então agora eu tenho a minha matriz. Bom, de 1 do 3, Pampulha, com PDV, Rede Marujo, com o representante, todos os representantes, pronto. Posso escolher um específico, posso escolher outro, posso escolher todos. Então aqui então vamos deixar o que eu vendi na Pampulha, na Rede Marujo. São essas vendas aqui. Qual representante? Todos os representantes venderam isso. Perfeito. Agora a gente pode simplesmente chegar aqui e inserir um gráfico de colunas, 2 colunas. Esse gráfico está bonito, porém não está muito funcional. Por que ele não está funcional? Eu tenho duas barras de dados aqui, 2 colunas de dados, uma laranja e uma azul. Existe uma discrepância entre as 2 barras. Por quê? Porque elas estão em grandezas diferentes. Eu não posso comparar 1.767 unidades com 44.705 e 10 centavos, que está em real, né? Está em reais. Então a gente tem grandezas equivalentes, mas que são diferentes. Então eu preciso dizer aqui para ele o seguinte: vou clicar em uma barrinha, alterar tipo de gráfico da série. Vou pegar uma das 2 séries e vou jogar para um eixo secundário. Vou jogar quantidade para um eixo secundário. Pronto, agora eu tenho uma escala aqui na direita que equivale à escala da esquerda. Mas os gráficos se sobrepõem. Então eu vou mudar um dos eixos, eu vou mudar de coluna para linha. E aí a gente tem aquele gráfico bem famoso de análise, que é o nosso gráfico de linha versus coluna. Botão direito, adicionar rótulo de dados. Botão direito, adicionar rótulo de dados. E a gente tem um gráfico aí, um gráfico muito utilizado, onde a gente tem uma grandeza de dados no formato colunas e a outra grandeza de dados no formato linha com uma escala equivalente. R$120.000 equivalem a 3.000 unidades, de acordo com a média do que ele acha. E aí fica provável, você consegue identificar aqui, ó, né, o remédio ou o produto que o ponto de quantidade está dentro da barra, significa que o valor agregado é maior, né? O produto onde o ponto da quantidade está muito distante do valor, significa que ele tem um menor valor agregado. Enfim, é um objeto de análise muito interessante. Aqui no título do gráfico, vamos colocar valor versus quantidade. Então, ó, estou vendo do dia 1 até o dia 3, até o dia 30 do 3. Eu quero só ver os primeiros 15 dias, como foram. Os primeiros 15 dias, de 1 a 15, Enter. Tá aí, o gráfico muda de posição e está me mostrando o que eu vendi de valor e quantidade de cada um. Perfeito? Bom, eu sou um representante, eu quero saber como está a minha vida aqui. Ó. Eu sou o Eduardo. Eu não quero saber qual a região, eu vou escolher todas. Não quero saber qual é o PDV, vou escolher todos. Tá aí, ó, essas foram as minhas vendas do dia 1 ao dia 15. Ah, eu quero ver o mês inteiro, do dia 1 até o dia 30. Tá aí, na minha frente. Então essa é a forma que a gente usa para transformar um dado bruto em um resumo. Repare o seguinte, a gente só usou uma função, soma-sis. É uma das funções mais importantes que o Excel apresenta para a gente para analisar dados numéricos.
Você dominando bem essa função, você vai analisar qualquer bloco de dados. A gente ainda tem aqui também, para incrementar um pouquinho, por exemplo, dias. O intervalo que eu estou analisando tem quantos dias entre um e outro? Igual dia. Se eu usar o dia de trabalho, ele vai contar os dias úteis, vai descontar os feriados e ter espaço para você também, os feriados não, perdão, vai descontar sábado e domingo e vai também deixar argumento para você dizer quantos feriados tem nesse período, nesse mês específico, perfeito? Dia de trabalho total, dias 360, que são os dias corridos. Então, ó, data inicial, 1. Data final, dia 30. 29 dias entre 1 e 30. 29 dias estão aqui. Para que vai servir esses 29 dias? Porque eu posso chegar aqui, por exemplo, ó, e escolher aqui, ó, meta. Qual vai ser a minha meta nesse período? A gente tem meta aqui, ó, para cada um dos produtos em 30 dias. Então, ó, igual PROC-V, valor procurado é esse produto. Aonde que eu vou procurar? Lá em meta, as duas colunas, ponto e vírgula, eu quero o dado da segunda coluna, que é a coluna D, 0 para uma correspondência exata. Ele vai trazer a meta, mas ele está trazendo para mim a meta em 30 dias. E eu quero criar uma equivalência com o período que está aqui. Então é muito fácil. É todo o valor que o PROC-V localizar para mim vai ser dividido por 30. Eu vou fechar outro parênteses aqui. E vou multiplicar pelo número de dias que a minha função achar aqui. Agora eu tenho a meta correspondente, a meta equivalente. Então, para 29 dias, eu tenho a meta de 7.200. Se eu vou botar aqui 15 dias, qual vai ser a meta? De 1 a 15. Olha lá, ele já dividiu também a meta. Então, agora ficou fácil, posso puxar para baixo. Antes, vamos bloquear o C7, que é a referência fixa. Ela não pode alterar o número de linhas contidas, né, na expressão. Então, F4, ok, já posso puxar para baixo. Prontinho. Formatar célula, número, ok, ok. Está aqui a nossa meta. Se eu vier aqui, ó, meta de quantidades, né, que a gente pegou. A meta está só em quantidades. Então, beleza. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, agora um percentual meta, que seria o alcance, né? O que eu alcancei dessa meta? É igual a o valor que eu fiz dividido pelo valor que eu teria que fazer. Então, agora aqui é só transformar em percentual. Alcancei 126% da meta. Eu vendi 4.398, teria que vender 3.500. Posso puxar para baixo. Está ali, a meta total está aqui. Então, estou dentro da meta total, 108%. Bati a meta. Vamos colocar o azulzinho aqui de novo. E está aí. Bom, o método de concentrar o dado é esse. E a forma que a gente tem para mudar essas matrizes, ou seja, a gente deu foco por produto. O foco aqui poderia ser qualquer outro. Ou eu poderia ter outras matrizes aqui com foco em região dentro da matriz e produto ser um detalhe externo. Perfeito? A maneira da gente concentrar dados e criar aqueles dashboards bonitos são esses métodos. A gente tem matriz concentradora com um dado que é o foco dentro da matriz e o dado detalhe fora da matriz. Então, quando você pegar agora um relatório bruto que nem esse, não sabe mais o que fazer, você sabe que você precisa concentrar os dados de acordo com o foco da sua análise dentro de uma matriz. Um gráfico sempre parte de uma matriz concentrada, nunca de uma base de dados bruta. Bom, você assistiu o vídeo até o fim e você aprendeu a transformar relatórios brutos, como esse, em matrizes de dados concentrados. Lembrando que
Porque as matrizes, você tem o foco principal dentro da matriz e os outros dados como critério externo. Porém, se você quiser adquirir conhecimento para transformar relatórios brutos em dashboards como esse, você pode fazer um treinamento de dashboard que tem duração de 10 horas. Ele é remoto, 100% assistido. O que isso significa? Que eu e você vamos ficar conectados por 10 horas juntos, compartilhando a mesma área de trabalho, teclado e mouse. E eu garanto te passar todo o conhecimento necessário para você desenvolver um dashboard como esse. Olha só, essa aqui é a matriz que nós criamos juntos no vídeo. E aqui estão os meus critérios externos. Vou trocar aqui de um ponto de venda específico para todos e de um representante, de todos os representantes, para um representante específico. Ele remodela e mostra todos os dados aqui que eu estou procurando. Porém, eu posso mudar o foco da análise. Olha esses botõezinhos aqui do lado. Nós estamos vendo os produtos. Eu vou mudar para representante. E agora eu tenho uma matriz com todos os representantes e produto passa a ficar no critério externo. Temos até um top 5 aqui, ó. Eu estou vendo o BNCAR. Eu vou passar para todos os produtos. Agora, de todos os produtos, meu top 5 mudou. E aqui todos os gráficos também mudaram. Se eu botar uma região específica, vou cruzar os dados e vou ver como estão as minhas vendas por vendedor em uma determinada área. Eu já percebo aqui por esse gráfico que a Maria Luísa vende muito mais em venda nova. Se eu mudar aqui para Pampulha, eu vou perceber que quem vende mais na Pampulha é o Matheus. E assim vai, é assim que a gente analisa o dado. Temos visualizações aqui com foco em região e com foco no ponto de venda. Um outro detalhe muito importante do dashboard, nós estamos no ambiente desenvolvedor, onde eu vejo aqui em cima todas as minhas ferramentas. Para participar de uma reunião, nem sempre eu preciso dessas ferramentas da moda, como o Power BI e outras, para criar a minha apresentação bonitinha. Um simples botão tela cheia transforma o nosso ambiente de produção em um ambiente de apresentação. Imagina você participar de uma reunião via Meet ou qualquer outro software desse de compartilhamento de tela e voz, onde você apresenta um relatório como esse, onde você tem todos os dados de uma área de trabalho estendida, onde, por exemplo, pode ter até mais gráficos aqui de análise. Aqui embaixo, nós temos um gráfico de linha do tempo, onde você escolhe o mês e ainda anda nos dias para observar o pico de vendas em cada dia. Perfeito? Aqui, esse mesmo gráfico, ele também está presente em representantes, onde eu vejo o meu pico de vendas aqui diário por representante, por região ou por ponto de venda. Voltando para produto, esse é um dashboard profissional. Óbvio que as preferências de paleta de cores, formato de gráficos, isso é individual, ou às vezes até com o padrão da própria empresa que você está representando. Esse padrão é um padrão de gráficos dentro das suas caixinhas, ou seja, cada um deles aí tem a sua moldura, mas a técnica para você transformar em qualquer outro tipo de visualização é a mesma, ok? Além disso, se você quiser expandir ainda mais o seu conhecimento, você pode aprender algumas noções de VBA dentro do Excel. Essas noções te permitem criar relatórios como esse, onde você determina a data do que você quer, 01 do 3 de 2025 até dia 30 do 3 de 2025. Eu quero ver, por exemplo, todos os PDVs. Um representante específico, o Eduardo. Região, posso escolher uma região ou todas. E mando gerar. O código VBA busca os dados, monta uma estrutura e exibe para você, já pronto para você ou salvar ou imprimir. Nesse menuzinho aqui em cima, eu vou diminuir um pouco o zoom para você ver o relatório, onde nesse modelo aí criado para esse vídeo, ele mostra a matriz, mostra uma outra matriz aqui de meta, 3 gráficos,
E logo abaixo também, ó, os dados que ele separou aqui, ó, de 1/3 a 30/3, todos os PDVs, representantes Eduardo e região. Quais são os dados que geraram essa matriz concentrada? Estão aqui embaixo. Ainda coloca no relatório também só as informações, só os registros lá do teu relatório bruto referente àquilo que você separou aqui no seu menu lateral antes de pedir para gerar. Daqui você pode salvar, vai salvar um PDF com essa informação para você enviar por e-mail, enfim. Ou simplesmente mandar direto para a impressora para você imprimir o seu relatório. Então essa técnica aqui, desse formulário suspenso, com esses objetos, chama-se VBA, Visual Basic Application, que permite isso e muito mais. Então é isso, obrigado pelo vídeo. Mais informações, detalhes, na mensagem que segue esse vídeo logo abaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.